Bom dia, gente! Como vocês estão? Mais uma semaninha com o nosso Café com Gi, um momento nosso íntimo aqui para a gente conversar sobre espiritualidade, conversar sobre autoconhecimento, tudo aquilo que nos faz refletir para que a gente possa evoluir. Então, quero agradecer por cada pessoa que está chegando. Vem tomar um cafezinho comigo. A gente tem hoje muita coisa para falar. Tema muito bacana, como sempre. Eu sou sempre intuída a trazer alguns temas para a gente debater, uns temas fora da caixa, né? Bom dia, Emerson. Bom dia. Outra luz, vamos lá, pessoal. Muito bom dia para todo mundo que está chegando, muito bom dia para quem irá se conectar depois, né? Eu estou achando isso o máximo. Muitas pessoas estão assistindo a nossa live, a nossa porque eu não estou sozinha, eu estou sempre muito bem acompanhada por toda uma egrégora de luz e por vocês. Bom dia, Thaís. Bom dia, Dani. Ah, delícia. E o café, gente? Já prepararam o café? Porque a gente tem muito para falar hoje, muito. Pessoal, a questão é só uma, né? Se a gente não para refletir, só que de uma maneira mais leve, né? Eu quero que esse papo nosso aqui é como se fosse uma amiga. Sinta-se uma amiga conversando com vocês, a gente trocando aqui uma ideia sobre como nós podemos melhorar, né? Se melhorar como pessoa, evoluir. Longe de mim, entre certo e errado, simplesmente eu venho trazendo algumas intuições de acordo com as experiências que eu tenho vivido e vem dando muito certo do lado de cá. E aí, por que não, né? A gente passar isso adiante, ter uma troca bastante significativa. Bom dia, Nai. Bom dia, André. Pessoal, esse tema de hoje, né? Eu quero fazer uma introdução para a gente já ir se habituando com este tema. E eu vou muito mais além do que simplesmente é o nome do tema, né? Que é sobre a sua espiritualidade. Ela te afasta ou te aproxima das pessoas? Se a gente for pensar direitinho e falar, nossa, mas a espiritualidade sempre aproxima. É, a espiritualidade como um todo. Mas e a sua espiritualidade? A sua, não estamos falando de religião, a sua que você está indo no caminho da sua jornada, ela está fazendo com que você esteja cada vez mais próxima das pessoas ou você está se afastando, se retraindo? E aqui a gente vai conversar muito sobre isso, sobre a espiritualidade que a gente está trazendo para a nossa vida. Como é a forma que eu lido com a espiritualidade que eu estou expandindo, que eu estou trazendo para a minha vida. Ressalto, esse papo aqui hoje talvez seja para quem já está um pouquinho mais desperto. Mas se você ainda não está, com certeza se você chegou aqui é porque a tua alma ela já está desperta, entende? São temas que a gente vai trazer aqui que possivelmente se você ainda não passou por isso, você pode passar, assim como eu passei muitas das coisas que eu vou abrir aqui. Então, a introdução foi feita e para quem chegou agora, não sabe como funciona, né? Eu sempre costumo iniciar a nossa live pedindo, né, a nossa egrégora de luz para fazer a conexão, para que a gente possa ser intuído, para que eu possa ter o discernimento e a sabedoria, né, não pelos meus filtros, os filtros às vezes de ego, mas um filtro totalmente liberto de qualquer tipo de situação como essa, justamente para que a gente possa expandir. Então é aquela conexão que, para quem não assistiu ainda as outras lives, né, eu convido você a assistir todas elas ali. Tem o despertar, que é justamente o que é o despertar, né? É quando a gente traz a consciência para si, é se conhecer. O despertar nada mais é, resumindo de uma forma bem objetiva, é a gente se conhecer novamente por trás dessas cascas que a gente vai adquirindo. Então, eu convido vocês a assistirem. E essa conexão que eu costumo fazer diariamente, tá? A espiritualidade que eu trago para vocês é uma espiritualidade vivida diariamente. Tudo aquilo que a gente coloca intenção,
força, fé e foco diariamente, aí é que a nossa vida muda. Eu entendi, bom dia Melzinha, eu fui entendendo, bom dia Clara, bom dia Mariana, eu fui entendendo que a minha vida não mudava de forma total, sabe? Eu não sentia as grandes mudanças na minha vida quando eu não fazia a conexão. O contato, tem até esse tema também numa das lives, a diferença de contato e conexão com a sua espiritualidade. Então, enquanto eu fazia só o contato, que era de vez em quando dava, quando eu lembrava, quando o sapato apertava, sabe? As coisas não mudavam completamente. Eu não mudava. Então, quando eu comecei a trazer essa conexão diária, que nada mais é do que a gente se conectar 5 minutos com a gente, né? A gente agradecer pelo nosso dia, pelo dia que nós iremos viver, por toda a proteção. Então, eu convido vocês, se isso ressoou com vocês, a gente começar esse trabalho agora. Não é uma meditação, é pedir o amparo espiritual para o nosso dia e depois eu vou estar, vocês ainda vão estar de olhos fechados, eu vou estar fazendo a elevação de frequência de vocês, tá? Eu utilizo as técnicas do Reiki, eu sou mestre em Reiki, já tenho aí no caminho da minha jornada mais de 15 anos aí na minha jornada espiritual e de autoconhecimento, e também trabalho com radiestesia. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai elevar a frequência. Quando a gente eleva a nossa frequência, a gente consegue estar com os nossos canais abertos, fluidos, para poder receber tudo o que a gente precisa receber. Aí pode estar se perguntando, gente, mas isso funciona? Olha, internet, vamos lá. Como é que tudo é energia? Como é que você está aí me vendo, né? Como é que você está aí, com certeza, sentindo a minha energia aqui com você? Então, bom dia, Pri, bom dia, Gabi. Então, eu convido vocês agora a fecharem os olhos de vocês para a gente pedir, né, a bênção para a gente começar esse nosso papo, tá bom? Então, convido vocês a fecharem os olhos, agradeço a toda a nossa egrégora e faço um convite gentil e amoroso para que a minha egrégora esteja presente, a minha egrégora de luz. Convido a egrégora de luz de cada um de vocês, as pessoas que não estão conectadas com a sua egrégora, de alguma forma, se estão aqui, existe um chamado para vocês. Então, pedimos para que hoje a gente possa receber toda a energia que a gente precisa, que a gente possa receber a luz que a gente precisa para caminhar na nossa jornada. Peço luz, peço proteção por todos os livramentos que a gente muitas vezes não percebe. Agradecemos pelo nosso alimento de todos os dias, pela nossa saúde perfeita, pelos nossos órgãos funcionando perfeitamente bem. Se o nosso corpo está funcionando perfeitamente bem, a gente consegue ir à frente com todos os nossos planos. Então, que nós possamos receber toda a sabedoria para guiar, liderar e sustentar a energia em nossa vida. Então, eu peço agora que vocês façam uma oração, vocês com vocês mesmos, agradecendo ou pedindo algo que vocês gostariam nesse momento. Vamos fazer uma respiração leve, profunda. Enquanto vocês ficam de olhos fechados, eu vou estar elevando a frequência de vocês, a frequência da nossa live. A frequência da live ela sempre é alta. Então a frequência da live hoje que a gente vai fazer de tudo para a gente igualar com a frequência da live. Ela está na frequência da alegria, que é de 540 Hz. Qual é a frequência das pessoas que estão hoje conectadas na live? Os amores, a frequência de vocês hoje estão vibrando no medo, que é de 100 Hz. É uma vibração baixa, é uma vibração onde nos conecta com as energias mais densas. Fala muito sobre ela tá ali permeando uma tristezinha, tá permeando com essas energias que a gente vive atualmente, né? Temos os nossos medos pessoais, temos os nossos medos coletivos, medos de escassez, medo de não dar conta, medo.
não vamos focar nisso. Eu vou agora, nesse momento, eu peço a cada um de vocês que vocês digam para si que vocês permitem, eu permito que a Gi faça a elevação da minha frequência para que a gente se conecte com essa frequência alta que eu vou fazer a elevação. Então continue de olhos fechados, eu sei que dá uma curiosidade, mas pega esse momento, investe esse momento em você, na sua conexão com a sua verdade. Continue aí, depois eu mostro para vocês o que eu faço. Aproveitem para oxigenar o cérebro de vocês, respirando profundamente, lentamente. Vamos deixar os problemas, os boletinhos, tudo de fora agora, nesse momento. Depois a gente resolve. Vamos ver se a gente conseguiu elevar. Pronto, todos vocês acabaram de receber a frequência do amor, é uma frequência muito próxima da frequência da live. No decorrer da live a gente vai elevando cada vez mais, então vamos fazer uma respiração profunda para a gente acoplar, para a gente estabilizar essa energia, essa frequência que foi elevada agora, acredita. Que essa frequência amorosa, ela permaneça no seu dia. Ao inspirar, inspire, eu inspiro o amor. Ao reter o ar, diga para si, eu sou o amor. E quando você expirar, eu expando o amor. Então eu inspiro o amor, eu sou o amor. E eu expando o amor. Que assim seja, que eu seja um canal de luz, amor e cura e esperança para todos aqui presentes, assim como para mim. Que eu possa receber e captar todas as informações que a gente precisa para nos elevarmos, para guiarmos a nossa vida com mais verdade, com mais autenticidade, no bom, no bem e no belo. Que assim seja. Amém. Agora vamos... Gente, vamos dar um sorriso, como eu sempre falo, vamos dar um sorriso pra vida, né? Pra vida sorrir pra gente, tá? A gente fica de mau humor, minha filha, a vida, ó, vai te dar mais do mesmo. Pessoal, como é que vocês estão? Possivelmente, as pessoas que nunca fizeram esse trabalho comigo acabam fazendo um trabalho um pouco mais rápido, né? Isso aqui é um atendimento coletivo. Oi, Thaís. Bom dia. Então, é um atendimento coletivo, né? Mas a energia chega para quem tem que chegar. Então, depois vocês me dizem aí como vocês ficaram, tá? Depois dessa elevação de frequência. Quem faz o atendimento comigo sabe que depois fica girando igual um pirocóptero, né? Igual eu falo. E aí, todo mundo animado para esse dia que está começando, um diazão, né? Tivemos aí dias de chuva que são super importantes. Bom dia! E tivemos, né, muitos dias de chuva que são ótimos, gente. São ótimos para a gente poder ficar mais reflexivo. Olha lá, eu, né, pirocóptero? Porque a gente costuma ficar com muitas energias. Quando a gente faz a elevação de frequência, gente, a gente vai para uma frequência que a gente não está acostumado aqui. Nós estamos numa frequência ainda muito densa, muito baixa. Então, falar de frequência, de elevação de frequência, ainda é algo um pouquinho complicado. Ah, legal, Gabi. Primeira vez fazendo. Muito bom, meninas. Depois vocês me digam aí como vocês ficaram depois. Se tornem observadoras de si mesmo e entender, nossa, sei lá, me senti mais alegrinha hoje, sabe? Tipo assim, às vezes não aconteceu grandes coisas no seu dia, mas o fato de você estar bem, cara, muda todo o jogo, né? E aí, vamos beber café? Vamos? Ó, quero hoje fazer um agradecimento especial. Hoje estou usando uma xícara que eu ganhei de uma amiga. Obrigada pelo carinho, ela sabe que eu amo canecas. E vou aqui acender um incenso que eu também ganhei. Ó, maravilhoso.
eu ganhei da Maiara, a outra foi, a caneca foi da Camila. Então, obrigada, pessoal, obrigada pelo carinho, que vocês sempre me presenteiam com coisas que eu amo. E agora, gente, tomando esse café forte, vamos falar daquele tema que eu comecei, né, abrindo aqui, que é sobre a espiritualidade. Se a espiritualidade que a gente traz para a nossa vida, ela me afasta ou ela me aproxima? Por que eu trouxe esse tema? Porque surgiu esses dias algo parecido, né? Que vimos aí no BBB algumas pessoas que tratam a espiritualidade de uma forma que é toda delas. E este tema é muito bom, porque quem passa pelo trabalho de si mesmo sabe que isso acontece, sabe que isso pode acontecer. Ninguém está livre desse fato, que é o quê? Existe uma linha muito sutil, gente, entre a espiritualidade e consciência e a igualmente sutil entre espiritualidade e fuga. Entende? Espiritualidade, consciência, espiritualidade e fuga. Que é o quê? A gente vive num momento que a espiritualidade virou, de verdade, até um pouco modinha, né? As pessoas começam a falar muito, fala sobre vibração, fala sobre frequência, fala de luz, gratiluz, gratitude, né? Não tem nada de errado, porque isso é uma semente que é plantada. Então, às vezes, tudo começa numa brincadeira e aquilo desperta a pessoa e ela vai se buscando, né? Só que o grande problema, quando isso é confundido, é quando você não traz uma maturidade emocional para tudo isso. Que significa o quê? Né? É quando você não vive aquilo que você está aprendendo. É mais ou menos, hoje em dia, se tornou, ao meu ver, um ego trip. Sabe aquele ego trip? Que é mais ou menos assim, eu sou espiritualizada, vamos supor, sou eu aqui. Sou espiritualizada, então eu não xingo, eu não saio de mim, entendeu? Eu não brigo. Só que existe um problema. Isso é ótimo se a gente consegue chegar nesse nível. É esse o trabalho que a gente precisa chegar. Só que o problema, aonde está aí o ponto para trazer para a consciência, é quando eu ajo dessa forma, mas eu desprezo em silêncio. O que seria isso? É quando eu sinto tudo isso, mas eu mostro para o mundo coisa diferente, né? Quando você começa a se espiritualizar muito, e eu vou falar até por mim, porque eu cheguei muito a passar por esse ponto que eu vou dizer para você. Você quando começa muito a se encontrar, né? Em alguns momentos, você precisa passar, digamos, que a gente chama da noite escura da alma. Não sei se vocês já ouviram sobre isso, mas nada mais é do que um recolhimento que você faz de si mesmo para que você possa se encontrar. Você começa a analisar, então é aquele momento que você passa a não ir mais nos lugares que você ia, você deixa de ver sentido, de você fazer coisas que você fazia, conversar com pessoas que você falava, tudo que era o teu mundo deixou de fazer sentido para você de alguma forma. Provavelmente isso hoje muitas pessoas devem estar sentindo, tipo, nossa, eu costumava ir a tal lugar e hoje em dia eu já não gosto mais de fazer isso. Nossa, eu era tanto da noitada e agora eu não sou. Tudo bem que a gente vai ficando mais velha, né? Se bem que tem umas velhinhas aqui, né, gente? Tipo eu, assim, que gosto de ficar pipocando até de manhã. Mas isso é raro. Mas você começa a perceber que você já não se encaixa mais nesses lugares. E às vezes você até se força novamente para ir nesses lugares, só que você entendeu novamente que não é. Aí essa noite escura da alma é quando você entra mais num momento de introspecção e você começa a se buscar e os caminhos começam a aparecer. Quem sou eu, né? Que é esse o nosso buscar. Quem sou eu? Quem sou eu com base em quê? Parece que eu não me conheço nada? Sabe por quê? A gente cria tantas cascas, tantos acontecimentos vão fazendo, né? Acontecendo na nossa vida. A gente vai perdendo pessoas na nossa vida.
E muitas vezes isso, e a gente sofre, né? Temos dores, temos traumas, sabe-se lá de quantas vidas, não sei quem acredita nisso, eu acredito. Temos aí, né, toda uma parte sistêmica, familiar, então você não sabe exatamente quais são as dores que você está carregando. Então, é por isso o despertar, para que você se liberte dessas correntes que te aprisionam, sabe-se lá, de quantas coisas que você nem sabe. E aí, quando você começa a se enxergar, começa a olhar o que é meu, o que não é meu, e até olhar e falar assim, nossa, esse comportamento meu aqui não é legal. É o momento, né, da Noite Escura da Alma, é o momento quando você começa a enxergar sobre você. E não é legal, não é confortável, tá? É como se você vestisse 40 e tentando colocar uma calça de 34. Então, assim, gente, a conta não fecha, né? É super desconfortável e nem entra. E aí é que é o grande lance, né? Aí você começou a fazer esse trabalho interno, você se buscou, você já começou a vislumbrar quem você é por trás de todas essas cascas, entendeu? E aí você já começa a perceber que a tua vida começa a mudar. Eu não vou entrar muito nos outros aspectos que eu estava falando, porque isso eu já falei nas outras lives. Eu estou contando essa historinha, desenhando para vocês, para a gente chegar onde eu quero. E aí quando você começa a se lapidar muito, cara, tua energia muda. Óbvio que a minha energia, ela tem que estar muito alta para fazer o que eu estou fazendo, porque eu cuido de mim todos os dias. As minhas decisões, elas são pautadas sobre o que me faz bem e sobre como eu posso expor a minha energia de forma mais positiva, porque isso está coerente comigo. E aí, consequentemente, quando você muda, a tua energia muda, você começa realmente a não ressoar com muitos lugares e pessoas, porque você já começou a ir para uma frequência alta. E aí é que é o problema, porque quando você fez um movimento inicial de se retirar para poder se curar, que a cura ela continua o tempo todo. Eu tô falando curar, parece que você estava doente, mas é uma doença da alma, tá, gente? Quando aquelas doenças que a gente muito vai tendo emocional e tal, elas estão ligadas a tudo isso. É tudo aquilo que a alma tá ali gritando para você olhar, para você gritar e resolver isso, e você não olha, aí vem a doença, a enfermidade. Então, quando você passa por essa fase e você olhou e falou, poxa, me sinto melhor, me sinto mais curado. Aí, quando você tenta fazer um movimento de voltar, digamos assim, tô voltando pro jogo, entendeu? Só fui ali, entrei no banco de reserva, fui ali, tomei a minha água e tal, ou então fiz o meu treino todo, né? Tô ali no banco de reservinha, ó, e tô ali, me cuidando e tal. E quando você volta pro jogo, você percebe que você tá diferente. Cara, gente, é aí que é o grande lance. Muitas pessoas, quando voltam, retornam, elas podem achar que estão superiores às outras pessoas. Então, este é o grande ponto sobre o tema. Não é exatamente... Eu sempre trago aqui o que os olhos não veem, tá, gente? O que os olhos veem, todo mundo vê, ou finge que vê, e é isso. É sobre isso. É quando você acha que você está superior a alguém. E vamos lá, isso não é só o espiritual, isso é no mental, isso é no profissional. Quando você acha que você é superior às outras pessoas. Cara, tá tudo certo de você se especializar, de você ser bom no que você faz, mas isso não te dá o direito de querer julgar o outro pelo processo dele. Entendeu? Então, quando eu trago este tema de que para a gente analisar se isso está me afastando ou está me aproximando, é este o ponto. E não é só, quando eu falo espiritualidade, a gente está falando num combo todo, porque espiritualidade é isso, sabe por quê? Nós somos pessoas aqui, ó, na Terra, mas experienciando na Terra. Então nós estamos aqui numa obrigação de evoluir como um ser humano. E aí me diz, gente, como a gente pode evoluir
se a gente não vai para o jogo, se a gente não passa pelas situações que nos são acometidas, pela troca com o outro, como? Se eu fujo, se eu ali cheguei numa pessoa, cheguei numa rodinha, nossa, a pessoa é negativa, hoje em dia tá muito assim. Tudo bem, a gente que trabalha com energia, a gente sente. Mas, cara, você precisa fugir. Espiritualidade não é fuga. A espiritualidade, ela veio para que você se conheça, para que você evolua e você expanda isso. Como é que você diz que você está evoluindo se você não consegue ter uma troca? Como é que você consegue dizer que a tua energia é boa se você não consegue sustentar a tua energia? Se eu partir do momento que eu chego no lugar e eu me sinto toda minada, eu não tô protegida. Eu não estou sustentando a energia que eu digo que eu tenho. Eu não estou sendo a pessoa que eu digo para o mundo que eu sou, sabe? É muito sobre querer se mostrar. Este tema é isso. É quando o nosso ego toma a frente daquilo que é o principal, que é a troca, gente. Nós viemos para troca. E eu quero dizer para vocês que isso aconteceu comigo um pouco. Por quê? Quando eu começava a ir nos lugares, eu começava a passar mal, entendeu? Eu não sustentava essa energia toda. Então, eu comecei ao quê? Supernatural, a me conectar com pessoas que só eram do Namastê e do Gratiluz. E foi assim durante um tempinho, até o momento que eu comecei a refletir. Eu falei, cara, como é que eu posso saber se a minha energia ela está sendo sustentada? O autoconhecimento que eu trago para mim, como eu posso saber se realmente eu estou evoluindo? Se eu não vou para o jogo, se eu não tenho trocas com as pessoas. E foi aí que mudou meu jogo. Foi aí que fez toda a diferença. Foi ali que eu me testei. Foi ali que eu fiz assim, que você vai testar com a pessoa que é chata, com a pessoa... E a chata pode ser você, né? Quando você descobre mais sobre você. Você consegue se relacionar com a pessoa que é agressiva. Não estou dizendo que a gente precisa estar neste lugar, mas quando você vai para estas situações, você vai para o jogo, é aí que você entende se você realmente conseguiu evoluir. Porque se você está nesses lugares, mas você se encontra julgando o outro, julgando a atitude do outro, julgando se o outro é bom ou ruim, entendeu? Você está se colocando como Deus. Vamos lá, vamos refletir, vamos botar a mão na consciência sobre as nossas atitudes, porque quando eu vejo isso, o bom e o bem no outro, eu estou querendo ser Deus. Quem sou eu para dizer o que é certo e o que é errado? Todos nós estamos passando pelas nossas experiências, pelas nossas jornadas. Às vezes aquilo que você está chamando o outro de nossa, fulano é negativo, nossa, fulano sempre está mal. Cara, você não sabe da história de vida dele. Você não sabe das experiências dele. Você está julgando ele com seus olhos, com a forma que você viveu. Às vezes você foi agraciada por não ter passado por tantas experiências ruins. Mas ele sim. E aí existe uma diferença que a pessoa ainda, ela não conseguiu se despertar, ela ainda não entendeu o processo. E aí, gente, olha só que oportunidade incrível que a gente perde quando a gente não tem troca, quando a gente foge. A gente não consegue perceber se a gente está tendo uma musculatura espiritual, uma musculatura mental, emocional, empatia, habilidade para lidar com o outro, uma inteligência emocional para lidar com as situações, porque o tempo todo você faz o quê? Foge. E aí você começa a criar um novo padrão, um novo hábito para você, que é fugir. Você foge de tudo que é conflito. Essa é a falsa espiritualidade.
É quando você não xinga, né? A gente não precisa ficar xingando o tempo todo, mas, né, gente, um vai se... De vez em quando é bom. É um pouquinho de namastê, um pouquinho de vai se... né? Um pouquinho. Mas o ideal é que a gente se trabalhe para que a gente, nada assim, nada me incomode. Mas isso aí, gente, é a iluminação. Então, quando a gente entra nesse lugar dessa falsa espiritualidade, né? Que nada mais a gente só troca de roupa, né? A gente diz que antes, é como se fosse assim, antes aquela roupa era, ai, do ninguém me entende, né? Nossa, ninguém me entende, eu tô me sentindo diferente. Pro depois, ninguém me entende, porque eu sou muito evoluída, eu sou muito, entendeu? Você, na verdade, você continuou com a mesma fala, com o mesmo ego, você só trocou de roupa. Só. Possivelmente só trocou de roupa. Então, eu tô falando tudo isso aqui, gente, não é para atacar ninguém, não. É pra gente trazer pra consciência que não é só sobre a espiritualidade que eu tô aqui dizendo, é sobre uma consciência no geral. Como é que eu estou lidando com o outro, eu estou fugindo, eu estou me achando superior ao outro, né? Quando a gente coloca essa capa de se achar superior que o outro, só porque o outro, por exemplo, tem pessoas às vezes que falam um pouco mais errado, aí você que teve a oportunidade, de estudar sempre nos colégios mais caros, de ter a melhor educação, sabe, em 1000 línguas. Cara, será que é bacana isso, essa forma de enxergar o outro? Por que não enxerga numa forma assim, ao invés de julgar o outro porque ele está falando errado? Às vezes a pessoa tem ela não tem as palavras lindas como você pode ter, mas ela é dotada, sabe de quê? De um coração incrível, de uma sabedoria incrível. Mas você está preocupado se ela está falando Flamengo ou Flamengo. É esse o lugar que eu tô querendo chegar. A gente começar a olhar com os nossos olhos como a gente enxerga o outro. Porque se você enxerga a pessoa boa ou ruim, a pessoa isso ou aquilo, isso fala de você. Isso não exime o fato do que o outro seja, tá, gente? Mas não cabe a gente a julgar, porque a gente não sabe do que o outro tá passando. O importante aqui é a gente olhar qual é o olhar que eu tô tendo para o mundo. Porque se eu continuo com este olhar, eu me afasto do mundo. Eu me afasto de uma oportunidade incrível de evoluir. Como é que eu posso saber se eu tenho mais sabedoria para lidar com as situações se eu não passo por elas? Quantas vezes a gente pede, né, assim, nossa, eu preciso ser mais paciente. E aí, beleza, você já jogou para o universo, tudo é frequência. O que acontece? Começa mais coisas para que você lide com a sua paciência, não é? Quantas vezes fala, gente, nossa senhora, sabe porque eu falei que eu ia ser mais paciente esse ano? Cara, tá vindo cada coisa, a galera lá de cima, tá arrasando. É lógico. Qual a melhor forma de fazer você compreender, se não vivendo ela, vivendo essa experiência de olhar para aquela situação e falar, tô sendo testado de novo. Gente, isso acontece direto. Isso acontece direto. Que é pra gente se trabalhar. Você acha que é à toa, gente, as situações que vocês vão passando, eu vou passando? Não é nunca e jamais será. Assim como nenhuma pessoa vem na sua vida por acaso. Ela não veio a passeio. Pode ser, mas eu acho raro. É um passeio até que te mostra alguma coisa. Entendeu? Gente, vocês estão me ouvindo bem até aí? Porque se deixar, eu fico falando e eu vou esquecendo. Vai vindo assim. Ó, eu quero contar um caos para vocês. Eu sou cheia de histórias. E eu adoro histórias porque a gente aprende muito, né? Teve uma senhora que trabalhou aqui na minha casa uma vez e ela é evangélica e nada contra o evangélico, até porque... Obrigada, Mai. Eu sou aquela que gosta de ser espiritualista e eu gosto de ir aonde o meu coração tá e gosto de compreender todas as religiões, porque para mim todos os caminhos levam a Deus. E aí ela é evangélica, então assim, ela devia ficar louca aqui em casa, né? Porque tem Ai, obrigada, que bom que tá todo mundo me ouvindo.
Porque, gente, a pessoa tem que repetir isso tudo. Eu nem sei por onde começar. Nem sei. Então, essa moça, ela deve, coitada, ela deve ficar confusa, porque aqui em casa tem um pouco de tudo. E é tudo que vai fazendo sentido para mim, sabe? Desde pedras, incensos, Buda, tem Jesus, tem Nossa Senhora, tem São Jorge, tem flores, tem tudo, tem tudo. Tem muita energia boa. E aí, ela virou um dia para mim e falou assim, ela falou, eu espero muito que um dia você encontre Jesus. Aí eu olhei e falei, ué, gente, mas não encontrei não? Como é que você sabe? Eu falei, ué, mas você encontrou ele? E aí ele pediu para te falar que eu não encontrei ele, foi isso? Porque é engraçado, eu sempre sonho com ele e tal, como é que é isso? Eu falei, pô, que bacana, né? Você se tornou Deus, então a gente tem que parar agora com as outras religiões, então vamos só com você. Porque se eu não encontrei Jesus, para tudo. Eu não encontrei Jesus. E aí eu entendi que, eu falei, olha, eu espero muito que você se encontre. Eu não digo nem que você encontre, porque eu acredito que você já encontrou o seu Deus. Você já, só que eu acho que você precisa se encontrar. E aquilo ficou martelando na cabeça dela e ela foi embora, gente. Ela nunca mais voltou. Mas a verdade é uma só. Ela não veio para minha casa à toa, né? Eu não passei por essa situação à toa. E foi muito interessante, e nem ela, né? Então, eu entendo que todas as pessoas que chegam na nossa vida, elas realmente, elas nos trazem alguma informação. Aquilo que ela falou não me deixou puta, gente. Eu até fico rindo, porque realmente, do jeito que eu falo aqui com vocês, é meu normal. Gente, mas não encontrei Jesus, é isso? Ele pediu para falar para mim, é isso? Entendeu? Porque eu não fico puta. Porque eu já entendi e já passei dessa fase de querer mostrar para o outro que eu encontrei Jesus, sim. Encontrei, menina. A gente toma até café junto, a gente já passou até Réveillon junto. E é verdade. Mas é um tal da gente querer mostrar, né, para o outro. Então, essa é a falsa espiritualidade. Essa é a falsa sensação que você tem de que você é mais do que alguém. Cara, você não é mais do que ninguém em nada. Entendeu? Você pode se trabalhar, ser uma pessoa evoluída. Eu acho que a partir do momento que a gente tenta mostrar muito para os outros algo, sabe? Tá errado. É ali que você... E é bacana quando a gente traz essa consciência, tá? Porque quem nunca já quis mostrar algo para alguém? Vou dar um outro exemplo. Eu gosto de exemplo porque isso traz a gente pro dia a dia, que é a gente o tempo todo tá se tentando provar para alguém ou para algo. Se você, por exemplo, tem um trabalho que você quer mostrar para o teu chefe de que, cara, você é muito bom naquilo, você está querendo um aumento, você quer uma elevação de cargo, né? Você vai tentar mostrar para ele que você está melhor. Só que, cara, a chave vira quando você começa a se despertar, quando você fala assim, ele está sendo uma peça fundamental para que eu possa me elevar como profissional. E essa elevação eu tenho que fazer por mim. Porque o que vem depois é consequência. Porque ela é verdadeira, ela é autêntica. A gente não está tentando mostrar para o outro. Entende, gente, como existe uma diferença quando você traz uma consciência para as suas decisões, para os caminhos que você trilha. É muito melhor quando você entra numa consciência de que você está fazendo aquilo por você. Sabe por quê? Senão você fica frustrado. Porque se de repente você fez, olha que sacanagem, você fez todo aquele trabalho, jogando ali todas as suas expectativas, até a última gota, as expectativas foram criadas, né? Para serem frustradas. Porque quando a gente joga muita expectativa em algo e a gente não tem a clareza sobre o porquê você está fazendo, você se frustra. Porque o outro não vai se comportar com você da forma como você gostaria. De repente deu cargo para tua melhor amiga. Olha a merda. E aí? Só que se você está com isso muito bem definido para você, você pode até ficar chateado, e é isso. A espiritualidade autêntica eu fiquei chateada, poxa, né? Me dediquei tanto, mas sabe de uma coisa? Foi graças a isso
Cara, que eu me tornei uma pessoa melhor, me tornei uma pessoa mais culta, pô, aprendi sobre isso e aquilo. Você começa a colocar tantas coisas boas que vieram por causa daquilo, que você muda a tua frequência e aí é o grande lance também. Quando você muda a tua frequência, você atrai outras coisas para você. Porque quando você teve o entendimento de que o trabalho que você fez foi por você, você já elevou aqui a frequência. E se você elevou a frequência, esse trabalho, se ele não veio para você, porque vai vir um outro de acordo com a tua frequência. Entende, gente, como o lance é assim, uma coisa que ela tem toda um contexto, umas vertentes por trás que pode mudar todo o jogo da nossa vida. Então, se a gente entender a maneira como a gente lida com o outro, sobre as nossas trocas com o outro, o quanto o outro pode nos trazer informações valiosas sobre a gente, inclusive se nós estamos sendo tóxicas com o outro. É isso. Como é que nós vamos elevar, melhorar como pessoa se a gente não consegue olhar para os nossos defeitos? A gente só fica apontando assim, né? Fácil, né? Tem 3 pra gente, né? Então, quando a gente não integra exatamente isso, né? Integra a nossa consciência com o nosso olhar, as nossas atitudes, com as nossas reflexões, a gente não consegue alcançar nesse lugar. A gente vai ficar sempre no mais do mesmo. Ou você vai continuar sendo uma pessoa arrogante e prepotente, onde o teu ego sempre vai estar exacerbado e cada vez mais você vai atrair situações para que você aprenda, tá? Eu acho que é sábio a gente aprender com a vida. É sábio a gente olhar para um problema que a gente está vivendo e falar, cara, eu tô purificando nesse problema. Se esse problema veio para mim, é por algum motivo. Não é pra gente ficar igual uma noiada, igual uma louca. Não, é de trazer sabedoria e calma. Se a gente faz as nossas conexões diárias, a gente traz esse equilíbrio. A gente traz essa tranquilidade para lidar com as situações que chegam pra gente. Aquela pessoa que chega toda nervosa, toda puta, agressiva, e você, ela não está bem. É uma pessoa, e ao invés de criticá-la e julgá-la, fala, você está bem? Olha só, já quebra, sabe? A gente tem que entender se só que é fazer isso, gente. Isso é uma prática, tá? Diária. É fazer isso com o olhar realmente de sem julgamento. Não é do tipo, nossa, tá agressiva ela e tal. Você tá bem, querida? Não é sobre isso, sabe? É você entender que pode ser você também. Nós temos momentos ruins, todos nós temos momentos que não estamos bem, passando dificuldades financeiras, dificuldades emocionais. Você passou, às vezes, por uma perda de uma pessoa e, cara, não cabe a gente a julgar se o outro é isso ou aquilo. Às vezes a pessoa não é, ela só está, é diferente. E não cabe você a tentar ser Deus. Então, toda vez que você se pegar, porque isso vai acontecer, gente, acontece. É natural do ser humano a gente julgar o outro. Só que se a gente não parte do princípio de realmente de começar a se doutrinar, a mudar os nossos hábitos, a gente cada vez mais, a gente vai se afastar das pessoas que realmente são importantes para nós. As pessoas que pode nos trazer mudanças na nossa vida. Então você jamais vai entender se realmente você evoluiu dentro de um contexto, seja espiritual, emocional, se você não tem troca com o outro, se você não tem empatia com o outro, se você não consegue olhar para uma pessoa sem julgá-la, porque o básico do autoconhecimento, gente, eu vou repetir aqui, incomodou, doeu, leva que é teu. Se aquilo ali que a pessoa está fazendo está te incomodando, cara, começa a analisar, por que eu me incomodei com esse troço? Vira e mexe, gente. Vira e mexe, isso acontece comigo também, sabe? Às vezes a pessoa faz um negócio e falei, cara, porra, me incomodou. Não é que a gente deixa de sentir, tá? Muito pelo contrário. A gente tem que ser honesta com o que eu tô sentindo.
Se eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo raiva. E eu, Gi, tinha muita dificuldade de entrar em contato com esse sentimento raiva. Por quê? Eu comecei a me espiritualizar muito, né? E aí é como se eu tivesse entendido que não, eu não posso sentir raiva, eu sou totalmente, nossa, ó céus, né? Eu não sinto nada. Exatamente, você passa a não sentir nada. E aí, como é que você vai se limpar, tirar essa raiva que às vezes você não sabe nem de que é, né? Como que você vai se tornar uma pessoa com mais amor se você tem ódio, tem raiva, tem mágoas dentro do coração? Então, sim, olhar para isso. O que é olhar para isso? É identificar, eu estou sentindo raiva. Quando eu olhei que eu tinha raiva dentro de mim, eu falei, vamos lidar com isso. Eu não consegui. Aí sabe o que acontecia, gente? Olha que loucura. Como eu não conseguia ver a raiva em mim, eu não conseguia enxergar a raiva do outro. Consequentemente, eu era uma pessoa que tolerava tudo. Então, olha o erro. Eu não dizia não. Gente, preciso ir, meu helicóptero chegou. Ó, eu não conseguia dizer não para as pessoas. Eu era flexível demais. Então, assim, tá tudo errado, sabe? A gente precisa ser flexível. Tudo é um equilíbrio. Então, olha só, por conta de uma questão, o quanto eu permitia ver coisas com pessoas agressivas me deixava já em fobia, entendeu? Então eu queria me afastar. Isso me trazia fuga. Então eu não acabava, eu não me enfrentava. Aí a partir do momento que eu falei, não, trouxe isso para a consciência e falei, isso já tem um tempinho, trouxe para a consciência e falei, não, vamos lidar. Que raiva é essa que eu estou sentindo? O que é que me dá gatilho de raiva? E quando isso agora... E aí eu fui me trabalhando, fui me limpando, entendeu? Eu fui trazendo mais sabedoria para que eu pudesse melhorar como pessoa, a lidar com os problemas de forma diferente na hora da raiva, entendeu? Então, como que a gente consegue lidar melhor com as situações? É vivendo as situações. Somente isso. Não existe outro caminho. Então, se a gente traz para a consciência de que eu preciso lidar melhor com tudo que me chega, isso vai me aproximar mais das pessoas. Se eu me torno uma pessoa com uma consciência mais elevada, com uma energia mais elevada, com uma sabedoria, né? A sabedoria é quando a gente coloca adiante. Mas eu tenho algo de bom a passar adiante, cara, nem que seja um sorriso. Isso é maravilhoso, você está plantando, você está colocando uma semente. Quantas vezes uma pessoa às vezes não está bem, você pega e você dá um abraço nela. Cara, você já mudou o dia da pessoa e mudou o teu. E mudou o teu, sabe-se lá o que esse encontro está ocasionando dentro da tua jornada. Aí como é que a gente pode obter toda essa troca se a gente não tem troca? Entende, gente? Como a espiritualidade, ela faz tudo muito, muito perfeito. Marília, quer falar aqui com a gente? É isso? Vamos ver a nossa frequência? Gente, eu vou mostrar para vocês o que eu faço aqui. Ó, tá vendo? Eu faço aqui, a gente vai... Vamos dar uma olhadinha, ver como que nós estamos. A frequência de vocês, ó. Nós estamos... Já estamos na frequência da entrega. Tá todo mundo muito aberto e receptivo. Por isso que eu gosto muito de fazer a elevação de frequência, para que a gente possa abrir todos os nossos canais, para que a gente possa compreender exatamente tudo aquilo que nos chega. Bom, gente, tudo bem até aí? Deixa eu dar uma olhada aqui nos meus rascunhos, porque eu tenho uns rascunhos, mas assim, eu nunca sigo eles. Mas é só para não me perder. Ai, deixa eu ver aqui. Como é que vocês estão se sentindo? Tá todo mundo bem? Fala aí comigo, gente. Conversa, não me deixa sozinha. Não me deixa sozinha, não, gente. A gente tá falando sobre troca. Ó, a questão... deixa eu só dar uma pincelada sobre uma situação, né? Que quando a gente fica muito com esse ego elevado, e às vezes muitas pessoas confundem,
sobre o eu sou, né? Que são frases super poderosas e de acordo com o mestre Saint Germain, que é para a gente transmutar. E o eu sou veio muito forte para tocar sobre esse assunto. O eu sou, ele é muito poderoso, porque todos nós somos uma centelha divina. Então toda essa energia, esse poder está dentro de nós realmente. Esse poder, obrigada Dani, esse poder ele está sendo cada vez mais convidado a reluzir mais, né? Então, quando a gente fala o eu sou, que é essa frase de afirmação, você traz isso, né? Eu gosto muito de mantrar, eu sou luz. Quando você fala eu sou luz, eu não estou tentando ser mais do que ninguém. Eu estou trazendo a mim a luz, me conectando com uma energia superior. Às vezes, quando nós estamos num lugar que realmente está com uma energia mais baixa, você fala eu sou luz. Eu peço luz, eu trabalho na luz, para a luz, eu me conecto com o bom, com o bem, com o belo, eu sou protegida e guiada por toda egrégora de luz. Ali você já está convidando a tua egrégora. E quando você traz esse poder do eu sou, você reafirma para você quem você é. Independente do que aconteça, independente do que as pessoas falem, independente das situações que você passe, é como se de uma forma você tivesse certeza de uma coisa, quem você é. Então, cada vez mais, afirma para você. Se você quer mais confiança em si, eu sou confiança em mim. Eu sou confiança em mim. Eu sou, sabe? Traz o eu sou. O eu sou, ele é como se fosse uma chave de desbloqueio, virada de chave da nossa alma. Comece a trazer, gente, umas dicas que eu dou para vocês, essas dicas de conexão todos os dias, de só parar acordou, evita celular. Na verdade, te dou um conselho, não pega celular, sabe? Já senta na cama assim, ó, abre a janela. Eu adoro abrir a janela, fazer como eu faço, tá, gente? É assim, ó. Eu já abro a janela, já fico... Ai, hoje o dia é incrível, obrigada a Deus. É bem aquilo assim, nossa, gente, que pessoa insuportável, né? Eu sou super insuportável. Bom dia, Deus, bom dia, vida, obrigada a Deus. Eu estou aberta para receber todas as bênçãos do universo. Me proteja, me guia, me ilumina. Eu sou luz, eu estou na luz, eu trabalho na luz, eu sou luz. E que meu dia, obrigada pelo meu dia incrível, obrigada, Deus. E sei que tudo que vier a mim, existe um motivo de ser e estar e que eu possa evoluir com tudo que chega. Cara, se você traz isso já para o teu dia, você já está decretando, você já está colocando energia, sabe? O que vier no meio do caminho, assim teve que ser. É livramento, sabe? Muitas coisas a gente vai tendo livramento. Hoje eu tive um livramento na academia, gente. O peso quase caiu em cima de mim, o menino ficou pasmo. O peso fez assim, ó, virou. Era um negócio enorme. É como se chegasse perto de mim e o negócio envergou assim, ó, sabe? Ninguém entendeu nada. Eu falei, obrigada, Deus. Eu poderia ter me machucado. Então, a gente não sabe do que nós somos libertos todos os dias. Então, a gente se conectar, cara, essa dica de se conectar, você vai trazer mais consciência para você, vai trazer mais clareza, mais bom humor. Você vai estar com seus canais mais receptivos. Como você... Muita gente, né? Eu já até escutei isso das meninas falando, eu tô precisando alinhar a minha vida. Pois é, para a gente alinhar a nossa vida, a gente precisa começar a se conectar, né? E abrir os nossos canais, deixar ele mais alinhadinhos, né, gente? Purificar os nossos canais. E a gente purifica com essa conexão. A gente se purifica pedindo ajuda de alguma pessoa que também que é mais espiritualizada, que de repente faça atendimento, um centro espírita, um centro evangélico, uma igreja. É bom a gente se fortalecer quando a gente... não estou falando de religião, juro. Eu estou falando de quando a gente precisa de força para a gente poder buscar o nosso caminho. A gente não precisa seguir essa jornada sozinha. Então, buscar essa conexão, busca espiritual, isso vai te trazer mais clareza para que você possa cada vez mais estar alinhada com o teu caminho, com a pessoa
que precisa surgir, ressurgir. Você precisa reconhecer esse eu sou que está dentro de você. Essa pessoa em essência, quem sou eu em essência? Começa a se escutar, a trazer os insights quando você começa a se buscar. Anote isso. Começa também a avaliar se você está cuidando do teu templo, que é o que? O teu corpo. A tua energia, ela para ser compatível com tudo que você quer, é necessário dar uma olhada. Eu estou bebendo água, eu estou me alimentando bem, né? Eu não estou falando aqui de nada radical. Eu estou só falando, tá comendo frutas, tá comendo coisas que te faz bem, que te deixa leve, te deixa se sentindo bem, bonita. Eu estou me conectando com o bom, o bem e o belo. Trazer coisas para dentro da tua casa, não é só a tua casa, é a tua casa interior e a tua casa exterior. Dá uma olhada hoje para a tua casa. Ela está sendo um reflexo da pessoa que você quer ser? Ela está organizada? Então é começar sem julgamentos, gente. Sem julgamentos. É bora começar a resolver. Não é ficar no problema, morando no problema. Para a gente poder arrumar a nossa casa, para que a gente possa, de fato, conseguir ter trocas com o outro. Porque senão, qual é o objetivo da troca? O objetivo da troca com o outro é da gente levar para o outro aquilo que o outro não tem. E eu receber aquilo que me falta também. Para que nós sejamos inteiros. Né? Não é o outro que vai me completar, mas ele pode vir me agregar com alguma informação. Deixa eu pegar um negócio aqui. Deixa eu pegar um negócio aqui, gente. Deixa eu pegar um negocinho aqui. Vai, neném. Vem cá, mãe. Tá brigando, gente, comigo. Não quer ter troca comigo. Você tá bolada, filha, com a mamãe? Ah? Mãe tá falando de energia boa também, gente. Ter animaizinhos, né? Então, gente, é chegado o momento real da gente começar a despertar sobre as nossas atitudes, sobre as nossas ações, sobre a maneira como a gente lida com o outro, com essa questão do tipo, poxa, eu estou me afastando ou estou me aproximando das pessoas? Será que eu estou sendo uma pessoa que eu estou me achando muito superior a outra em alguma situação? Poxa, e se você observar isso, gente, tá tudo bem. Nós estamos aqui para aprender mesmo. Olha para si, desperte e sustente isso. Sustente, mas a gente só sustenta quando a gente se enfrenta. Se a gente não consegue olhar para a gente e olhar as nossas sombras elas são integradas à nossa luz. Quando a gente joga luz nas sombras, é justamente para que a gente possa jogar luz e evoluir como uma pessoa. E é impossível, assim, a gente não trabalhar com as nossas sombras. Lembrando que tudo aquilo que a gente olha no outro é reflexo nosso. Porque, para analisar quando isso acontecer com você. De repente, uma pessoa, tudo bem, pode ser o álcool cura, a pessoa ali, ela é daquele jeito, todo mundo acha aquilo, tá, cara, mas é o problema dela, sabe? É o processo dela. Mas se eu me incomodo com isso, virou um problema meu. Por que que isso me incomoda? Porque existe dentro de mim algo que ressoa com ela. Entende? Quando você tem um relacionamento tóxico com alguém, cara, para de apontar e falar, pessoa é tóxica. Tá, a pergunta tem que ser assim, o que é que eu tenho em mim que faz com que eu atraia este tipo de relacionamento tóxico? Então, quando você olha para o outro, é começar, poxa, eu tô tendo novamente esse olhar. O que é que existe dentro de mim que eu preciso trabalhar? E aí as situações vão vir e você vai se trabalhando. É assim que a gente joga a luz nas nossas sombras, quando a gente consegue compreender quem nós somos de fato, quem somos na essência. E se a gente começar a se trabalhar dessa forma, trabalhar a nossa energia, trabalhar a nossa maneira que a gente lida com o outro, cara, isso vai ser perfeito, é maravilhoso, aí sim a tua vida muda. Eu tenho por mim, essa é a minha opinião, tá? Que não existe, para mim, transformação sem reflexão. Não existe. Porque é como se eu fosse ler um livro, ver uma live,
e simplesmente ouvi, a Gi falou, legal, achei bacana, cara, mas eu não anotei nada das reflexões que eu tive, os insights que eu tive. Eu não fiquei nem ao menos refletindo o que alguma coisa que a Gi me trouxe, ou que eu li alguma coisa num livro, eu não refleti e não coloquei em prática nada. Como é que a vida vai mudar, vai se transformar se você não consegue refletir sobre isso? Entende, pessoal? Então, olha, só pra gente já ir fechando aqui, né? Se essa live incomodou um pouco, que ótimo, fico super feliz. Porque é isso. A incomodação, quando ela vem, ela vem como um anúncio daquilo que a nossa alma já sabe. Entende? E isso não é um ataque, isso é um convite. E um convite de uma forma muito como amiga aqui, trazendo para vocês esse convite, tomando um café, elevando a nossa energia para que a gente possa absorver, né, o máximo, que a gente possa se abrir, parar de ser aquele jeito, eu sou assim, não mudo, já tô velha para isso. Vamos mudar isso, sabe? Enquanto a gente tem vida, a gente tem a oportunidade de realmente de criar uma nova vida. Nós merecemos, de verdade, a gente merece ser feliz. Mas esse merecimento dessa felicidade, né, eu acho que ela é tão boa quando a gente se sente em paz com a gente. Quando a gente está em paz com quem nós somos. Eu venho tocando isso com a Mai também, né, Mai? A gente falando de como é bom você sentir essa paz dentro de si. Que é uma paz que eu não preciso ficar mostrando nada para ninguém, eu não preciso de ninguém, não é que a gente não precisa de ninguém, entenda isso. Eu não preciso de ninguém para que eu fique feliz, eu não preciso que grandes coisas aconteçam, sabe? Para que eu fique feliz. A minha felicidade, resumindo, não está condicionada a nada e nem ninguém. É uma felicidade da alma. E vou até me aproximar aqui de vocês para isso. Esse meu convite para vocês é para trazer lucidez, para que a gente possa cada vez mais buscar essa felicidade da alma. Essa felicidade, essa paz é onde pode estar o mundo caindo, mas eu ainda assim estou no centro de mim. Eu me reconheço, eu sou, né? Sou uma pessoa que está vivendo uma experiência, que sente raiva, que sente tudo isso, mas que está desperta, que olha para isso, que consegue enxergar além do que os olhos veem. Então, esse é o convite dessa live. Eu espero muito que todos vocês possam refletir sobre algo na vida de vocês e quero já agradecer por toda a presença, por toda a energia, pela troca de todo mundo que veio, que entrou um pouquinho, saiu, das pessoas que irão entrar. E caso vocês, né, gente, queiram fazer um atendimento mais profundo, aí vocês entram em contato comigo. Mas esse trabalho aqui, gente, é um trabalho muito voltado para a luz, um trabalho que eu gostaria muito da ajuda de vocês para a gente poder divulgar cada vez mais, para que a gente possa atingir, sabe, mais pessoas, trazendo uma corrente, uma grande corrente do bem. Olha só que maneiro, que legal, que gostoso se a gente puder trazer mais amor, né, para dentro da nossa vida. Eu contei essa historinha numa das lives e eu vou replicar aqui, que eu escutei uma vez a Luceliana Galvão e ela dizia o seguinte, né, que se hoje tivesse um gênio da lâmpada, Luceliana Galvão, ela é filósofa, professora, ela é palestrante, ela é maravilhosa, gente, trabalha com filosofia e tal. E ela falou assim, se a gente pudesse hoje fazer um pedido, a lâmpada mágica, né, o que você pediria? Aí, essa é a reflexão para cada um, né, o que você pediria aí? Aí, possivelmente, né, nós, seres humanos, né, com todos os nossos desafios internos e as nossas necessidades, a gente possivelmente pediria, poxa, queria minha casa, eu queria aquilo, eu queria tal, esse é meu sonho, é tal. E aí ela falou assim, já pensou se a gente fizesse um único pedido e falasse assim, olha, eu queria pedir pelo menos 50% a mais de bondade no mundo. Olha o quanto, gente.
isso impactaria nas nossas vidas. Um pedido para o coletivo, o quanto, se cada pessoa tivesse mais 50% de bondade, o quanto isso impactaria na minha vida e na sua. Então, pensa nisso. Pensa sobre o quanto é importante a gente pensar no coletivo, no quanto a gente olha para o outro, no quanto se eu estou me afastando ou me aproximando das pessoas. E eu espero cada vez mais que a gente possa se aproximar. Bom, um grande beijo para todo mundo, gente. Obrigada por mais uma live. Obrigada a toda a nossa egrégora aqui de luz. Eu quero agradecer pela minha egrégora, pela egrégora de luz de cada um de vocês. Obrigada por cada informação recebida, por cada luz. Eu teria muita coisa aqui para poder falar ainda, mas 1 hora, e daqui a pouco eu tenho aqui uma reunião de 10 horas. É isso, meus amores. Obrigada, se puderem indicar meu trabalho. Curtem, comentem, isso faz com que também vocês sabem disso. Eu não preciso dizer, mas eu vou dizer. Sabe que os algoritmos, né, eles entendem que é um produto relevante, então me ajuda a fazer com que esse trabalho chegue a mais pessoas, tá bom? Grande beijo, gente, no coração de vocês. E agora vamos como, gente? Aproveitar o nosso dia com essa energia elevada. Né, Melzinha? Bora, pirocóptero. Ai, meninas. Ai, obrigada a todos vocês, viu? Um grande beijo. Qualquer coisa, estamos por aí. Beijo, nada, meus amores. Obrigada. Obrigada a vocês, viu? Grande beijo. Tchau. Bora.